Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Todos os sábados nós nos encontramos nesse horário. É um horário que a gente teria lá no Esperança a nossa palestra, mas como nós ainda estamos com a casa fechada, ainda estamos em pandemia, o vírus está aí, então a gente continua com as nossas atividades online. Então vou dar os recados. Olá, seu Juso, tudo bom com o senhor? Então, nós temos as palestras que ocorrem sempre aos sábados, às 14h30, também às quintas-feiras, às 20 horas. Temos também um atendimento fraterno que ocorre às quintas-feiras, a partir das 19 até as 20 horas, e também aos sábados, das 13h30 até as 14h30. Olá, Patrícia, olá, Sheilita, tudo bom com vocês? Então, como funciona o atendimento fraterno? O atendimento fraterno funciona assim como era lá no Esperança, né? Então, a pessoa deixa o telefone, né? E através do nosso WhatsApp, e nós entramos em contato para conversar um pouquinho, que a gente sabe que nesse momento de pandemia, olá, Damiana, nesse momento de pandemia a gente sabe que tá bem complicado, às vezes a gente não tem com quem conversar, às vezes a gente está passando por momentos difíceis, então o canal do atendimento fraterno é para ter essa conversa. Então o telefone é 96598 1987. Vou repetir, 96598 1987. Então, se você ou alguém que você conheça está precisando de uma conversa amiga, esclarecer alguma dúvida através da doutrina espírita, nós estamos aqui para atender vocês. É totalmente sigiloso, né, a conversa. E através dessa conversa, se você quiser participar da nossa caixinha de vibrações, a gente tem uma caixinha virtual que funciona, você deixa o nome com a gente, e depois dos nossos evangelhos, a equipe que trabalha no Esperança se encontra online também, e a gente faz as vibrações, que é aquele tratamento à distância que você já está acostumado a fazer lá na casa, que muitas vezes vocês levam os nomes das pessoas que estão precisando de assistência espiritual ou física à distância, então faz o cartãozinho, e nesse caso a gente está fazendo as nossas vibrações através desse encontro que ocorre dos trabalhadores. Então sempre depois das palestras nós nos encontramos para fazer esse trabalho. Então a portinha lá do Esperança está fechada fisicamente por enquanto, mas nós estamos aqui juntos, mesmo que à distância, através de uma telinha que separa a gente, mas a gente continua todos ligados em oração e os trabalhos continuam. A gente fala que a portinha física fechou, mas ela se abriu na casa de cada um dos trabalhadores da nossa casa. Olá, mãe! Deixa eu ver quem chegou por aqui. Rafaela, Alisson, Damiana, Nelly, Bia, sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. Todos sabem também que nós temos um projeto que chama Florescer na Casa, que nós trabalhamos com cesta básica, né, para as famílias. Antes da pandemia, nós entregávamos uma média de, no máximo, 60 cestas, mas era uma média de 45 a 50. E daí o que aconteceu? Chegou a pandemia. E com a pandemia esse número aumentou. Então antes a gente fazia visita nas famílias, no último domingo do mês a gente entregava uma cesta básica, dávamos um café da manhã super gostoso, sempre tinha uma palestra, ou era uma palestra com um profissional da saúde, ou era uma palestra de algum esclarecimento que eles precisavam, motivacional, sempre tinha um bate-papo com a gente, né? Então era um momento muito gostoso. E a gente conversava, tinha tempo para conversar com as mãezinhas que chegavam lá. Só que chegou a pandemia, a casa
não pôde mais ficar com as portas abertas, então como a gente faz? A gente entrega a cesta básica no portão do Esperança. Então, no último domingo do mês, a gente se reúne, uma equipe com 4 pessoas, que é uma equipe bem reduzida mesmo, para evitar aglomeração. Então, a gente faz as entregas das cestas básicas. Antes a gente entregava a média de 60, né, 45 até 50. Hoje nós estamos entregando 100, o mês passado foram 109, mas a gente já chegou a entregar 129 cestas. Então, mais que dobrou esse número, né? Então, a gente vai ter a próxima entrega no próximo domingo, dia 29, né? E o mês passado faltaram 13 cestas. Então, a gente, por mais todo o trabalho que a gente fez, 13 famílias foram embora. Então, a gente fez a entrega dos bombons, que foi uma campanha que nós fizemos. Fizemos a entrega da quantidade de cestas que nós tínhamos. E no próximo sábado, dia 28, a gente vai fazer um pit stop lá no Esperança para arrecadar mais alimentos para compor a cesta que a gente vai entregar no domingo, né? E esse pit stop também a gente vai fazer no dia 5 e no dia 12 de dezembro. Porque, como vocês sabem, o mês de dezembro é mais curto. Então, novo, né? Então, a gente sempre faz as entregas de dezembro na semana do Natal, né? Então, esse ano vai ser no dia 20. Então, a gente fez os pit stops, a gente fez também uma vaquinha virtual para conseguir arrecadar mais alimentos. E eu não sei se vocês sabem também, todo ano a gente faz apadrinhamento de crianças, né? Então a gente faz uma lista das crianças que pegam a cesta básica, que frequentam o Esperança, para doar brinquedo. Só que esse ano a gente não vai conseguir também, né? Porque são muitas famílias, muitas crianças, então a gente não vai conseguir fazer essa entrega. Então, o que a gente planejou fazer? A adoção, ao invés de adotar uma criança para dar o brinquedo, a gente está pedindo para adotar uma família e doar um panetone e um frango. Porque dessa forma, a gente consegue que essas famílias... Cleiton, eu não estou conseguindo acessar você para você participar. Deixa eu ver se eu consigo chamar você de novo. Então, a gente vai entregar um frango e um frango e um panetone para essas famílias. Já que a gente não vai conseguir entregar os brinquedos, pelo menos um frango e um panetone vai ajudar a deixar o Natal um pouquinho melhor, né? Então, se você quiser fazer parte, nos ajudar, a gente está com uma vaquinha virtual. Então, como funciona? Aqui no Instagram, lá no Facebook também tem um post, eu vou colocar ele de novo depois do Evangelho, explicando o nosso trabalho, e tem um endereço virtual lá, é vaca... eu não lembro de qual o restante, mas eu coloco aqui para vocês. É só clicar no Instagram, ele não é um link clicável, né? Você tem que copiar ele e colocar lá na guia do Google, né? Para você conseguir acessar. Agora, se for pelo Facebook, ele é clicável. Então, é só clicar lá que você já cai direto na página. É uma página... Eu vou trocar minha internet aqui para ver se fica melhor para eu conseguir colocar o Cleiton comigo. O Cleiton que vai participar comigo hoje do Evangelho, vamos ver se eu consigo eu trocando a rede, se ele consegue entrar. Voltei, gente, porque eu acho que eu caí aqui. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Agora estou aqui. Acho que ela não quer hoje que eu participe. Aparecia para mim assim, o Cleiton não pode participar. Daí eu mudei minha internet e coloquei no 4G, mas não adiantou. Eu falei, meu Deus, agora quem caiu fui eu, né? Porque daí não dava para ver nada. Beleza. Eu não sei nem até onde vocês ouviram. Eu sei que eu fui falando. Não sei até onde vocês ouviram. Eu ouvi até a vaquinha no Facebook, que o link era clicável no Facebook. Ah, tá. Então é assim. Então não apareceu explicando como funciona, né? Sim. Então, lá no Facebook tem que clicar no link
E daí vai abrir uma página, essa página vai aparecer para você colocar o seu nome, seu telefone, se identificar e escolher se você quer fazer o pagamento pelo cartão bancário, né? Pode ser cartão de crédito ou débito, ou por boleto bancário. Daí é só colocar a opção de pagamento e esse dinheiro vai direto para a nossa conta para que a gente possa fazer a compra das cestas básicas. Né? Além de cesta básica, a gente vai comprar também panetones e, além dos panetones, os frangos, né, Cleiton? Sim. 150 panetones e 150 frangos. A meta é essa. E, como eu tinha falado, né, como a gente não vai conseguir as famílias com os presentes, então a gente deixar um pouquinho mais gostosa esse final do ano para eles vai ser importante, né? Exatamente. Algumas pessoas elas têm entrado em contato comigo dizendo que vão comprar panetone para entregar. Seria interessante que todos os panetones fossem iguais, pelo menos nos tamanhos. Então, a meta é panetone de 500 gramas. Então, se for comprar para entregar, seria interessante que cada panetone pegasse 500 gramas. Só para ficar uniforme para as famílias. Porque a gente sabe que mesmo ganhando, né, as pessoas falam, olha, ganhou um panetone maior, outro menor, então a gente padronizar é o melhor. Né? Infelizmente, as famílias elas acabam fazendo esse comparativo. Por que fulano ganha de 500 e eu ganho de 250? Ou por que fulano ganha de 1 quilo e eu de 500? Então, para a gente evitar conflitos entre as famílias, a gente estipulou que 500 gramas é um peso ideal. E atende uma família bem, um panetone de 500 gramas. E o frango, se a gente conseguir também, a gente garante a ceia, né? Sim. É uma lembrança para todos, para não deixar passar em branco. Uhum. São 16 anos com esse trabalho, né, Cleiton? E a gente queria que esse ano mesmo que a gente não consiga dar os brinquedos para as crianças, a gente conseguir já deixar a ceia de Natal um pouquinho melhor, a gente cumpriu o nosso papel. E para isso a gente depende da ajuda de vocês, porque, como a gente sempre fala, nós somos só formiguinhas, só trabalhadores. A gente está aqui pedindo, com essa cara de pau que a gente tem, essa cara lisa, como eu falo, mas o trabalho todo quem faz são vocês que nos ajudam com as doações, com as vibrações, com os compartilhamentos, acreditando no nosso trabalho. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês, porque sem vocês esse nosso trabalho não existiria. Perfeito. Então, acho que já deu, né, hora, já, meu Deus, já estourei. Minha nossa senhora, eu falo demais. O tema de hoje é fogo no parquinho. Eu acordei imaginando aquela música. Ai, gente. Carne, unha, alma gêmea, bate o coração. Não sei nem o que você está falando, mas tudo bem. A voz é péssima, mas Fábio Júnior amanheceu cantando na minha orelha hoje o dia inteiro. Perfeito, vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que sai. Você começa com a oração, eu termino? Isso, por favor. Então, tá? Pode iniciar. A música tá boa? Deixa com música ou tira a música? Pode deixar, por mim pode deixar. Eu não vou colocar Fábio Júnior, tá? Que aí vai desvirtuar o meu pensamento. Combinado. E assim, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele, toda a equipe espiritual da nossa casa, os mentores individuais de cada um de nós que estejam presentes nesse momento, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança, mantendo os nossos corações abertos para mais uma conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Aí, Cleiton, eu tô com uma lista pra gente falar. Na verdade, é só para começar, tá? Daí depois eu falo um pouquinho. É isso aí, é isso aí. Meu Deus, quanta coisa. Mas só para a gente falar um pouquinho como começou essa história de alma gêmea, né? Então, eu estava pesquisando e começou há muito tempo atrás,
muito tempo mesmo, se a gente for olhar lá na Bíblia, começou com a história de Adão e Eva, né? Que Adão foi formado para não ficar sozinho, foi tirada a costela dele, criaram a Eva para ser companheira dele. Daí eles se perderam no paraíso quando apareceu a dona Cobra e comeram a maçã, né? Depois disso, daí teve várias coisas, e uma das coisas que a gente sempre vê é a história maravilhosa de Romeu e Julieta, linda e maravilhosa, né? Uma história de amor que todo mundo imagina como seria se Romeu e Julieta tivessem ficado juntos e não tivessem morrido, né? Daí depois apareceram os príncipes encantados nos seus cavalos brancos, que a gente vê nos filmes da Disney, né? Que sempre tem um príncipe encantado que chega para salvar a princesa. Ai, que coisa mais linda! E daí até hoje o povo procura a cara metade, né? E daí fica procurando a metade da laranja, porque afinal de contas eu preciso de alguém para me completar, para conseguir ser feliz. Exatamente. Você falou só para completar, você falou de Adão e Eva, e aí nós vamos só reforçar que o mito Adão e Eva, do jeito que é descrito, realmente é um mito. A história é muito mais profunda, é uma alusão a um tempo de alterações, de mudanças. Então, Kardec explica isso daí muito bem. Céu e Inferno, ele aborda bastante esse tema, e as revistas espíritas também. Então, assim, vamos dizer assim, é um apanágio do que aconteceu, né, outrora, e que então é retratado dessa forma, mas não nos atenhamos ao ser um, ser dois. Romeu e Julieta, é interessante. Eles morreram, mas e a continuação? Se realmente são espíritos eternos, que nós somos, eles continuaram a vida deles. Houve ali um período trágico, Shakespeare narra muito bem isso daí, mas a vida deles vai continuar, como a nossa também continua. E a Márcia colocou aí, fez a questão, né? Onde está a nossa cara metade? Onde está a nossa, entre aspas, alma gêmea? Eu só vou ser feliz se eu a encontrá-la? Aí são três questões bastante distintas. A primeira, onde está a nossa metade? A pergunta 298 do Livro dos Espíritos, ela aborda esse tema, e Kardec pergunta, resumindo, existe alma gêmea? Existe uma alma que foi combinada a outra alma, e essas duas almas elas têm que estar juntas, porque só assim vão continuar caminhando? E os espíritos respondem que não existe alma gêmea. Porque cada espírito, cada alma enquanto encarnada, mas cada espírito, ele preserva e tem a sua individualidade. Então nós caminhamos unicamente, lógico que vivemos em sociedade, precisamos uns dos outros, trocamos papéis a cada encarnação. Uma hora eu vou renascer, renasço filho, me torno pai, ou renasço filha, me torno mãe, me junto com o filho que era da outra encarnação ou de outras encarnações, e agora estabeleço uma afinidade, ou me junto então com talvez um outro esposo, uma outra esposa de outras encarnações, mas nós vamos trocando e a vida vai continuando. Não existe uma afinidade única e exclusiva ao ponto de se tornar fatal, como é o caso de Romeu e Julieta, para nós continuarmos a nossa jornada. Então nós vamos trocando experiências uns com os outros e vamos seguindo a nossa jornada. Assim, para nós, qual que é a nossa meta principal, o nosso objetivo principal quando encarnamos? É a evolução. Estamos ali, passamos por um período de erraticidade. Quando estamos no período na erraticidade, passamos por um período de experiência, de aprendizado, e quando retornamos aqui, que reencarnamos, colocamos tudo isso aí em prática. Então, todos aqueles espíritos que nós já trouxemos do passado e que nós temos uma experiência muito grande, uma vivência muito grande, nós trazemos aqui e vamos conviver com essas diferenças. Já passamos aí, dentro da história que nós conhecemos, por diversas turbulências, guerras, pestes, mudanças climáticas,
alterações geológicas e estamos aqui, já bem mais evoluídos do que antes. E cada evolução, cada encarnação que nós passamos, nós evoluímos um pouquinho. Pode parecer que não. Às vezes pode até pensar, não, estou estacionado. Mas é uma vivência a mais, é uma experiência a mais. E quando nós compartilhamos isso com a nossa cara metade, quem está assistindo, que aí é solteiro ou é solteira, vai estar perguntando, mas onde está? Eu fico procurando, sei lá, eu vou até o Japão, eu vou até a África, eu vou até a Índia, e não acho. E essa cara metade está exatamente do lado. E nós nem percebemos. Por quê? Porque eu vou aí colocar a minha irmã, que eu tenho, minha irmã de sangue, como exemplo. Ela quer uma pessoa que seja X. Ou seja, se ela encontrar uma pessoa que seja daquele jeito, com aquelas características, ela vai se aproximar e vai formar um relacionamento. Eu falo para ela, não existe. Pessoas perfeitas neste planeta, neste momento, praticamente não existem. Nós, como vi uma frase aí, nós somos seres imperfeitos, procuramos alguém perfeito para repartilhar as nossas imperfeições. E vamos aí combinando cada imperfeição, um com o outro, analisando e tentando melhorar. Então, a nossa cara metade, a nossa alma gêmea, está ao nosso lado. E entrando na questão alma gêmea, o que seria essa afinidade? São aqueles conceitos. A gente sai aí da adolescência. Aí, na minha época, eu comecei a namorar com 18 anos. Você acaba procurando alguém que se assemelhe aos seus conceitos, ao seu modo de vida. Então, eu tinha um modo de vida andarilho, gostava de acampar, essas coisas. A gente vai se assemelhando com essas pessoas. Se nós encontramos uma pessoa que não pensa da mesma forma, a coisa pode até começar bem, mas logo, logo não tem mais continuidade. Porque os pensamentos, essa troca de ideias e sentimentos não são as mesmas. E quando há essa troca, que nós entramos aí, de pensamentos e sentimentos, aí nós imaginamos, pronto, encontrei a minha alma gêmea. É isso ou não, Márcia? Pois é, Cleiton. E daí quando a gente começa a namorar, né? Naquele auge da paixão, a gente sempre fala, ai, agora vai, né? Agora encontrei a minha alma gêmea, esse me completa, é perfeito, olha, até do jeito que eu queria, eu pedi para Deus e Deus me deu de presente a pessoa que eu amo e é perfeita, né? Então, a gente tem, no começo do relacionamento, a gente tem essa paixão de que a gente acredita que é a alma gêmea, que é a pessoa que vai nos fazer felizes a vida inteira, mas é que a gente transfere para outra pessoa a responsabilidade de nos fazer feliz, né? E é necessário que exista essa paixão, porque se a gente já vê os defeitos daquela pessoa que a gente está se unindo no primeiro momento já, ninguém vai ficar com ninguém, né? Então tem que ter esse momento de adaptação, da gente se conhecer, e entender que ninguém é perfeito e nunca procurar ninguém para me completar. Deus criou todos nós, são espíritos únicos que fomos criados simples e ignorantes. E estamos indo rumo à evolução. É um caminho de cada um. Não é o outro que tem que me ajudar a fazer isso. O outro vai ser meu companheiro de jornada, mas não vai ser ele que vai me fazer feliz. A responsabilidade para a felicidade é minha. E a gente sai buscando as pessoas para nos completar, a metade da laranja. Né? Ou então tem aquela coisa, eu vou encontrar uma pessoa que é igual a mim, ou então o oposto se atrai. O oposto também não se atrai. Pode se atrair no primeiro momento por algumas coisas, algumas particularidades. Mas o que é muito oposto também não fica junto. Só que a gente não tem esse tempo, a gente não quer esperar para conhecer a pessoa. A gente não quer olhar a pessoa do jeito que realmente ela é. A gente quer que a gente se apaixona pelo que eu inventei de você. Já tem até uma música da Marília Mendonça, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E daí, a hora que eu desinvento, né, que eu vejo a realidade, eu vejo que aquela alma gêmea, aquele príncipe encantado, nada mais é do que o Shrek, né? Aquele monstrinho feinho.
Mas eu escolhi o monstrinho feinho, né? Não foi o monstrinho feinho que veio e me segurou assim, falou, vambora, igual o homem da caverna que puxava a mulher pelo cabelo. Não, eu escolhi. E daí eu escolhi porque tem várias coisas que têm a ver comigo, tem coisas que não tem. Eu vou ter que aprender a conviver com isso. É afinidade? É. A gente vai conviver por afinidade. Se a gente não, ao momento que não tem mais afinidade nenhuma, o casamento não existe, o relacionamento não vai existir mais, né? Só que a gente tem que trabalhar para quê? Para nos entender, para que essa relação que nós estamos hoje, ela possa dar certo. Mas a gente tem que entender que vão ter momentos que essa relação não vai dar mais certo, né? E daí o que a gente vai fazer? Normalmente vem a separação. Daí tem a separação, eu vou procurar o outro. O outro do mesmo jeito, que vai me completar, que vai ser meu príncipe encantado, que vai me levar no cavalo branco. E na verdade eu não vou encontrar isso nunca aqui na Terra, porque nós somos seres imperfeitos, né? Nós temos companheiros de caminhada que nós vamos, como nós já vivemos várias encarnações, durante as encarnações a gente vai ter pessoas que são espíritos afins, que vão ter mais ou menos os mesmos propósitos que os nossos, que vão seguir a caminhada com a gente, né? Porque se a gente fala assim, ah, mas alma gêmea não existe, nada existe, então a gente está fazendo o quê? Realmente não existe, mas a gente vai ter pessoas que vão seguir conosco na caminhada, que é o amor de verdade, né, Cleiton? E o amor é essa cumplicidade, é esse momento de estar juntos, de um querer que o outro também evolua. Então, é dividir uma existência aqui na Terra, e esses laços, eles se permanecem no mundo espiritual, né? Só que o amor é diferente desse amor que nós estamos acostumados aqui, né? A gente tem aquele... Na verdade, a gente não tem um amor, a gente tem um apego, né? Primeiro a gente tem aquela sensação de, ah, ela é linda, maravilhosa, ele é lindo, é maravilhoso. Primeiro essa parte física, depois vai surgindo os sentimentos. E no mundo espiritual não tem, o amor é diferente desse amor que a gente tem aqui, né? Esse amor carnal que a gente pode dizer, né? Sim. No Livro dos Espíritos, entre as questões 297 e 300, Kardec aborda bastante esse tema da alma gêmeas. E numa das perguntas, ele faz a pergunta sobre essa relação. Eu conheço o espírito aqui, encarnado, tem uma relação, e como que ela é depois do desencarne? Então, os espíritos respondem. Se a atração for somente física, termina com o desencarne. Morreu, acabou. Vão se encontrar depois no mundo dos espíritos? Não, porque a intenção de se encontrarem aqui era outra, era só material. Ao ponto que, quando a atração ela é por simpatia, ela é por empatia, vai sim continuar depois, porque o que for primeiro, ou vai aguardar o outro chegar, ou quando chegar, é informado, ele sabe de algum jeito, e vai lá ao encontro dessa alma. Porque existe ali uma troca de sentimentos. Quando a Márcia falou do xereque, quantos de nós não somos xereques e Fiona? Nós temos a maioria. Sim, nós temos o nosso corpo externo, que nós, de repente, achamos feio, ou que as outras pessoas acham feio, mas o interior é uma coisa, e esse interior que vai se identificar com o outro interior daquela pessoa. Quantos a gente vê na rua aí, vários casais, e nós entramos aí num passo bastante perigoso, que é o do julgamento. Oh, mas olha aquele fulano tão lindo com aquela ciclana feia, horrível. Nós não sabemos o que um viu no outro. Aliás, com certeza, um viu empatia no outro e um viu uma similaridade grande de pensamentos e de ideias. Por isso continuam. Nós não sabemos qual é o passado, mesmo nessa encarnação, desses dois. E qual vai ser depois o fechamento disso. Então, nós almejamos a pessoa perfeita, tanto exteriormente quanto interiormente, e a gente acaba caindo do cavalo. No caso do príncipe encantado, cai do cavalo. Porque não é do jeito que nós imaginamos. É do jeito que as coisas devem prosseguir. E nós graças a Deus, nós não sabemos o que aconteceu no passado. Viemos para cá, estamos aqui novamente dentro de um círculo, e os mesmos espíritos vêm. Então, eu vou lá,
com o passar de todas essas eras, os espíritos vão se afinando e vão se filiando. Então, eu tenho ali uma empatia grande com a minha esposa, talvez seja só dessa encarnação por uma série de afinidades. Mas tem coisas, quando a gente fala assim, amor à primeira vista, eu olhei para a pessoa, já, oh, nossa senhora, é aquela ali. Porque há algo atrás, há algo já muito anterior a isso que trouxe as ideias para frente. Então, já existe uma vivência. Quando nós partimos, iremos nos reencontrar novamente? Com certeza sim. Porque tanto eu quanto ela queremos isso. Quando nós vemos aí vários casais que nós conhecemos ou que temos notícia de brigas constantes, de desavenças, de encontros e desencontros, talvez nos encarne, quando um for, ele já vai partir para o próximo. Fala assim, não, esse aqui não serviu, não quero, vamos para a próxima. E nós vamos nos afinando. Dentro dessas questões do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, existe uma alma que vai me completar? Uma alma, no caso, um espírito ou uma alma que vai cobrir aqueles pontos que estão faltando em mim? E os espíritos respondem que não. Porque você não estaria invadindo a sua individualidade. Cada um tem o seu momento, todos nós iremos aprender. Vivemos, sim, completos entre todos nós. Nós precisamos um dos outros para aprender, para desenvolver, para evoluir. Isso sim. Mas eu não sou exclusivo de ninguém, nem nenhuma alma, nem espírito é exclusivo de mim. Deus não, como a Márcia disse no começo, Deus não criou os espíritos aos pares. Deus criou cada um individual. Até, inclusive, agora voltei no tempo e lembrei dos tempos de escola. No tempo da época, o professor falava assim, vai ter um trabalho, vai ter uma prova. E aí levantava o fulano no fundo lá, que não vou dizer quem é, que senão eu vou me entregar. Professor, pode ser em grupo? Ele fala assim para mim, você nasceu em grupo? Não, então trabalho individual, prova individual. Dá para fazer em dupla. Hã? Dá para fazer em dupla, você não sabia não? Então, mas é a questão que eu queria fazer. Dá para fazer você e seu mentor. O mentor está sempre ali, mas a verdade ele não faz, ele só determina, olha, é assim ou assim, você quer fazer o quê? E vou seguir o que você vai fazer, mas se você estiver num caminho muito longe do que eu imagino, eu só vou ficar observando. Não vou atrás, não. E a gente tem que lembrar que os sentimentos aqui da Terra, né, Cleiton, eles ainda são muito confusos. Nós ainda estamos... Quando a gente vem para cá, a gente está preso na matéria, a gente está ainda... As nossas faculdades não são afloradas, porque a gente não pode lembrar de tudo. Então, aqui a gente convive numa sociedade e a gente se adapta com a sociedade. Quando a gente chega no mundo espiritual, essas máscaras que a gente usa no plano espiritual não existem. Então, os sentimentos que são hoje, as pessoas que são caras pra gente, que a gente ama, que são companheiros de jornada, que se a gente olhar, nós temos na nossa vida várias pessoas que são muito importantes, que nos ajudam na caminhada, elas no mundo espiritual vão nos encontrar sabendo quem nós somos de verdade, né? Então, esses sentimentos de amor que nós temos com um grupo de pessoas que convive conosco, ele vai sempre se fortalecendo, né? Então, de encarnações em encarnações, esses sentimentos, eles vão se fortalecendo. Então, como você falou, nós não somos de uma única pessoa, nós somos um todo, né? E o amor que a gente tem aqui na Terra, a gente tem muito, que eu até brinco que é difícil você falar eu te amo, né? Não que seja difícil você falar, mas quando você fala eu te amo para alguém, aqui a gente acha que esse eu te amo já tem uma conotação sexual. Então, eu falo eu te amo, principalmente um homem falar para outro homem não se fala por causa do machismo, um homem falar para outra mulher, a gente vem com aquela coisa que não existe amizade entre sexos opostos. Então, aqui o sentimento ele se perde muito, mas no mundo espiritual não. É o amor fraternal entre as pessoas, né? Então, aqueles que você é amigo, os companheiros de jornada são companheiros de jornada que vão sempre estar juntos na evolução, né? E a gente vê, as comunicações dos espíritos, que o amor a gente ainda não tem a capacidade de entender o verdadeiro amor,
né? Esse amor entre os espíritos, esse amor fraternal, o amor que Deus tem pela gente, que a gente tem que ter pelas pessoas, né? Não esse amor de apego que a gente tem aqui na Terra, né? E essa é uma coisa que a gente precisa entender bem, porque esse amor de apego é que muitas vezes destroem as relações, né? Que a gente vê crimes passionais, a gente vê várias violências em nome de um amor que, na verdade, não é um amor, né? É só um apego. É por isso que Kardec deixou bem claro na pergunta, e os filhos respondem mais claro ainda. É só uma atração física. Depois acaba transformando até em violência. Quando a Márcia fala de amor, remete aqui, né, a pergunta, né? Alma gêmea existe? Então nós afirmamos. Alma gêmea não existe do jeito que nós pensamos, de um completar o outro. O que existe é espíritos simpáticos que têm a mesma linha de pensamento e que vão se atraindo tempos em tempos. Não interessa se são dois homens, duas mulheres, se um é preto ou se é branco, se um é japonês, não interessa. O corpo é uma coisa, o pensamento de espíritos é outra. E a outra coisa que a gente tem que colocar aqui, nós espíritas que estamos aí caminhando na senda rumo à evolução, evitar o julgamento com relação a essas pessoas. Nós não sabemos o passado de ninguém. Pode parecer para nós que é uma repulsa, mas o que é a sociedade? Não, de repente, uma repulsa inteira. Ou então uma atração inteira. Então, segui o exemplo de Chico Xavier, quando me perguntado sobre o assunto. O que ele responde? São pessoas que têm o meu mais profundo respeito. E é isso que a gente tem que ter por essas pessoas. Não interessa por que caminho ande. A nossa opção é uma, a opção das outras pessoas é outra. E são espíritos simpáticos? Sim. São espíritos que se entrosam? Sim. Então, alma gêmea não existe. É por romance, foi formado aí durante muito tempo aí, nasceu aí mais ou menos aí da década de 1500, 1400, o termo alma gêmea para um se completar o outro. Tanto que Shakespeare, aí, no caso de Romeu e Julieta, chega a esse consenso. E muitos outros filmes também. Mas é mais... Posso perguntar uma coisa? Pode perguntar. Vou colocar fogo no parquinho, tá? Imagina como será que seria se Romeu e Julieta tivesse dado certo, né? Não tivessem morrido, aquela história trágica que todo mundo sabe, que um tomou veneno, daí o outro foi e se matou. Então, como seria? Será que tinha dado certo? Então, a hora que as coisas começam, a hora que juntasse as duas escovas de dente, será que daria certo? A gente não sabe. Não sabe. Porque se a gente olhar, existe vários Romeus e Julieta em cada vez que a gente vê uma pessoa se unindo e falando assim, eu estou indo morar com fulano, eu estou me juntando com fulano, eu estou casando com fulano. Tem ali aquela imaginação de que vai dar certo, que é a pessoa perfeita, de que é a alma gêmea, como o povo diz, e é só na convivência que a gente vai conhecendo os detalhes, né? É só na convivência que a gente vai fortalecendo esses sentimentos, né? Então, a gente vai em busca, sim, de um relacionamento perfeito, de que a gente consiga construir uma vida junto, porque todo mundo busca o amor, né? Mas a gente tem que entender que é uma caminhada, que são espíritos diferentes, que estão em caminhos diferentes, que a gente tem afinidades, mas a gente tem que respeitar o caminho do outro, a escolha do outro. Então, eu acho que o respeito é a base do relacionamento para dar certo, né? Exatamente. E você vê que nosso círculo de amizade, na nossa sociedade curta aqui, nós vemos aí vários casais de 30, 40 anos aí juntos e, de repente, separou. Acabou. Nunca brigaram? Não teve nada, mas realmente não teve nada, nem acerto de pensamento, nem troca de sentimentos. Mas foi vivendo. Por quê? Casou, teve filho, vamos esperar crescer, vamos esperar faculdade, aí voltamos a ser só nós dois. E agora? Bom, agora cada um pro seu caminho, porque eu não tenho sinto mais nada com você. Então, acontece muito disso, nós estamos vendo isso. Passou 6 meses, passou 1 ano, já está junto com uma pessoa que é a pessoa que ele gostaria de ter para o resto da vida. Então, nós não sabemos os caminhos, mas esse aprendizado que nós tivemos com aquele outro espírito fez bem para nós.
cobriu ali, sentiu vários momentos da nossa vida serem cobertos, serem completos. E a experiência é válida para depois. Mas nós percebemos nesse momento que já no começo a coisa talvez não fosse bem. E eu teria, no caso eu teria que, eu preciso ceder então para que isso dê certo o resto da vida. Mas eu não cedo. Eu só vou engolindo sapinhos. Vou engolindo, até chegar uma área que não dá mais. Engoliu o barco, o rio inteiro. Exatamente, engole o rio inteiro, e aí chega no final, bom, agora os troncos não consigo mais engolir, então acabou. E aí, vamos dizer assim, perdeu-se 40 anos, perdeu-se 35 anos, não perdeu nada. Adquiriu muita experiência com isso. E aí a própria pessoa então que vier, já com seus 50, 60 anos, seria realmente, entre aspas, a alma gêmea. A pessoa que um ou outro tanto procurou, que encontrou no final. Mas só vai dar certo no final porque teve a experiência do anterior. Porque se não tiver experiência, o outro também não daria certo. Porque o problema não está no outro. Como diz a Márcia no começo, eu estou procurando a felicidade no outro, a felicidade não está no outro. A felicidade está em nós. Nós fazer a nossa felicidade, a nossa alegria. Só cabe a nós, a nossa paz interior, a mais ninguém. É isso. É isso. Assunto é grande, se a gente deixar, a gente estoura o tempo. Tem né? muita pergunta aqui. Mas... acho que o assunto foi proposto por alguém, né? Foi. Então foi assim, esse mês a gente fez assim, um dos temas era o público que escolhia, né? Daí, por incrível que pareça, vieram várias perguntas com o mesmo sentido, da alma gêmea. Eu falei, então vai ser essa, né? Então, acho que alguma coisa a gente conseguiu esclarecer. Tudo bem que eu falo que toda vez que a gente fala de alma gêmea, aquelas pessoas que acreditam ficam muito magoados com a gente jogou um balde de água fria, né? Falando que não existe. Mas o que existe são as almas afins que a gente vai se afinizando durante a caminhada. Sim. Para essas pessoas fica aí, não é que não precisa ficar desesperada, não, mas como não existe? Existe a troca de simpatia. Se você perceber no companheiro, na companheira, que as ideias são as mesmas, os sentimentos são os mesmos, a visão de mundo é a mesma, aquele ali é o espírito simpático que você já andou em outras encarnações, já conheceu diversas vezes e voltaram a se encontrar de novo aqui. Por quê? Foi um acerto que já fizeram dentro do plano reencarnatório. Eu vou lá, vou descer primeiro, tal, ou não sei. Eu vou primeiro e na sequência você vem. E nós vamos nos encontrar. A providência divina vai dar um jeito dessas duas almas, agora encarnadas, se encontrarem. Tem a frase que fala, minha mãe fala isso daí, o que é do homem o bicho não come, é isso mesmo. Fatalmente ou amavelmente, isso vai acontecer um dia, vai se encontrar. Pode ser com 16, 14 anos, pode ser com 60, 70 anos. É verdade. Nada foge à caminhada, né, que a gente faz aqui na Terra. A gente faz as nossas propostas e, de uma forma ou de outra, ela acontece. Né? Exatamente. É isso então aí. É isso. Então, alma gêmea não existe. Pois é. E não adianta ficar trocando 20 casamentos procurando a alma gêmea, que vai ser pior ainda, né? Pode ser que ela passe e você terminou com ela e ela estava lá no meio do caminho. Daí você chega lá no mundo espiritual e fala assim, ué, mas eu não encontrei a minha alma gêmea, o espírito afim que eu tinha falado que... Você encontrou, foi o terceiro casamento, mas você não teve paciência com ele? Então, você ficou no 20º casamento e deixou passar. Então, você vê, a gente vê histórias aí de mais entre pessoas famosas, né? Casou 20, 30 vezes. O problema está com os outros. Não, o problema não está com os outros, o problema está comigo. Eu é que exijo demais, eu é que tenho um pensamento adverso, está comigo. Então, primeiramente, lembrar então de Kardec, ou dos mais antigos ainda, Platão e Sócrates. Vamos nos conhecer. Vamos abrir o nosso sentimento, colocar para fora e nos conhecer. Saber até onde nós podemos ir e até onde nós somos.
A partir daí, sim, juntar com alguém e aí ter uma série de exigências, mas só para mim. Não dá para ter exigência com o outro, porque o outro tem o caminho dele. E se tiver que ser os dois caminhos juntos até o final dessa encarnação, será. Senão, não será. A Nelly está falando assim, que ela teve o marido dela que desencarnou e ela entende que foi espíritos afins. A gente encontra na nossa caminhada, assim, e é bom a gente saber disso, que existe, né? Que a gente consegue construir uma vida com pessoas que estão ao nosso lado, que relacionamento não é fácil, mas é possível, e que a gente possa olhar com carinho aquela pessoa que está do nosso lado, que está com certeza dividindo momentos às vezes bons, às vezes não tão bons, e que por mais que às vezes não tenha dado certo, deu certo. A gente tem que entender que tudo deu certo na vida. Deu certo o momento que tinha que dar, foi um momento de aprendizado, de crescimento, e que essa pessoa foi super importante para a nossa evolução e nós fomos importantes para a vida dele também. Então, nada nessa vida acontece por acaso, ninguém se encontra por acaso, o acaso não existe. Então, é tudo para o nosso aprendizado. E vai continuar. Vai continuar. Com certeza. Vai chegar lá, vai encontrar com ele de novo e vão continuar mais uma caminhada, várias outras, até chegarem aí à evolução mais, assim, mais angelical, até chegar aí um espírito crístico. Até nesse momento, segundo Kardec, o espírito responde, nesse momento sim, existe uma cumplicidade maior, porque tanto um quanto o outro já passou por experiências bastante marcantes. Aí podemos dizer, nesse caso assim, com as nossas palavras, não com a deles, que são almas gêmeas, no sentido de, nesse momento crístico, já se completaram. Um sabe até onde pode ir com o outro, porque já passaram por diversas fases. Mas até lá, nós temos ainda que aprender muito com espíritos não gêmeos entre nós. As almas penadas pelo caminho. As almas penadas pelo caminho. É isso aí, acho que já deu. Passamos 14 Já minutos. deu, hein? Meu Deus do céu, Cleiton, você fala demais. Pois é, preciso aprender a falar menos. Vamos lá então, terminando? Separa a aguinha para fluidificar, quem está com a sua aguinha aí. Separa a aguinha. Enquanto vocês vão correndo buscar água lá, sem tropeçar, sem cair, nós vamos aqui agradecendo a cada um de vocês que entrou, participou, sugeriu o tema, que todos possam novamente pensar aí, sugerir um tema, pensar bastante nesse tema. Existe aí bastante material para estudar. Se atenha aí às questões 297 até 300 do Livro dos Espíritos, que as perguntas e respostas são bastante pertinentes e completam bastante o nosso raciocínio. Fora isso, tem outras obras também, mas vamos primeiro nos ater a elas, que vão responder aí muita coisa do que nós queremos saber. Beleza? Então, acho que já deu tempo da água. Vamos encerrando? Vamos. Então, nós agradecemos a Deus, mais uma vez, a oportunidade que tivemos nesse momento. A oportunidade que tivemos do reencontro entre nós todos nesse ambiente virtual. Agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais que estão conosco a todo momento. Agradecemos a presença de todos vocês que conosco completam esse círculo e conosco estão caminhando, vivendo e aprendendo. Agradecemos ao Pai por esse mundo maravilhoso que Ele nos concede e que esse mundo nos fornece o alimento, a vestimenta, o meio de transporte, que esse mundo nos concede o dom de respirar, de enxergar, de ouvir. Agradecemos a Deus pelas pessoas que colocam em nossa casa, que colocam em nossa vida, essas pessoas que fazem parte da nossa família, tanto de sangue quanto de amizade, e que de momentos em momentos nos traz o aprendizado, nos traz a experiência. Agradecemos a Deus por toda a natureza que nos cerca, que mostra a sua beleza e mostra a sua vivacidade. Pedimos a Ele que, envolvendo todo esse planeta,
possa estar presente nas regiões mais difíceis, nas regiões conflitantes, onde é necessária a sua intervenção, onde é necessária a intervenção da equipe espiritual que está preparada para isso. Que possamos vibrar intensamente por todos aqueles nossos entes queridos que estão presos numa cama de hospital ou que estão ainda enclausurados numa cela, vítima dos seus próprios erros. Que possamos vibrar intensamente pelos profissionais que cuidam de nós, que cuidam da sociedade, que zelam pela segurança e pelo bem-estar. Que possamos vibrar por nós mesmos, para que possamos, dia após dia, achar o nosso caminho, achar as respostas para nossas perguntas e seguir tranquilamente, tendo em nós mesmos a felicidade, a alegria e a paz. Agradecemos a cada um de vocês novamente que participaram conosco e que o lar de vocês seja abençoado e iluminado por Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Cleiton, o que você achou de ter um tema que foi o pessoal de casa que escolheu? Eu acho bastante interessante porque deixam eles participarem também nesse momento de construção do Evangelho. Então, mês que vem, a gente vai colocar de novo para vocês escolherem um tema, né? Então, vão pensando aí para nos ajudarem a fazer um tema que dessa vez vai ser numa quinta-feira, tá bom? É isso aí. E daí eu vou disponibilizar depois nas redes sociais as caixinhas de vibrações não, as caixinhas de pergunta, para que vocês possam respondendo e vão imaginando o tema e vão colocando para a gente poder quebrar a cabeça e fazer um outro evangelho assim com a participação de todos. É isso aí, faz bem para todo mundo. E deixa a gente de cabelo branco. Mais ainda? Márcia, gente, obrigada. Cleiton, obrigada por me salvar hoje. Muito obrigada. É muito bom ficar com você. Valeu. Um beijo, gente. Obrigada. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.